Bom dia, Rô! Seja bem-vinda, bom dia a todos. Todos vocês que vão ver depois essa live também, sejam todos bem-vindos. Rô, tu acredita que eu pensei em ti agora, antes de eu entrar aqui na live? Estamos em sintonia. Que coisa boa! Vamos enviar essa live aqui pro pessoal. Hoje foi uma live presente que eu tô trazendo para vocês, junto das egrégoras do Comando Ashtar. Uma live onde eles me pediram para estar aqui com vocês. Carol, que coisa boa que tu tá aqui, seja bem-vinda. Trazendo, tipo, já um chamado, né? Informações valiosas. E o chamado para estar conosco, interagindo com esses códigos de luz maravilhosos que estão adentrando na Terra, essa onda de ascensão. Alguém entrou aqui, eu não vi quem é. Enfim, vamos compartilhando a live, gente. Vocês querem, mandem aviãozinho para alguém que vocês sentem que possam querer saber sobre esse tipo de assunto, né? É o Noticiário Galáctico. Aqui é o Noticiário Galáctico, gente, entende? Notícias do mundo galáctico. Vamos mandar pro pessoal aqui. E vamos começando devagar esta live. Vou mandar aqui pro pessoal que eu sei que gosta de vir. E essa live, gente, ela vai ficar salva até amanhã. Depois eu vou tirar ela do ar. Então, depois que vocês assistirem também, se quiserem, sentirem de enviar para alguém que não pensaram agora, enviem, gente. Porque são notícias vindas das grades cristalinas de luz desse momento atual, né, da transição planetária que acontece a todo vapor, né, gente? Estamos aí abrindo portas. Meu voo aqui é solitário. Então, vamos lá. A gente voa de qualquer jeito, né? Isso que é importante. A gente vai voando de qualquer jeito. Então, lá eu, sexta-feira, trazendo todo o ancoramento para o início desse trabalho que começa amanhã. E, né, como eu tô fazendo todo esse processo de interação com as grades cristalinas, gente, as egrégoras pediram que eu trouxesse essas informações para vocês, né? Egrégoras do Comando Ashtar são egrégoras que fiscalizam e protegem as grades, né? Quem atualiza a todo momento, né? Eles monitoram, protegem, estão o tempo todo ali ao redor da Terra, né? Fazendo todo esse processo de monitoramento da entrada de luz para que tudo aconteça da melhor forma possível. Mas quem atualiza, né, são os seres cristalinos da Terra, seres de telos e várias outras egrégoras de luz que estão, né, que habitam no interior da Terra. Talvez sejam informações que muitos não têm, pode parecer estranho, mas isso realmente existe. Então, esses seres, eles estão a todo momento nos auxiliando, gente. Não é só a minha, eu estou aqui trazendo informações de que auxiliam a todos nós. Porque esses códigos de ascensão, eles estão interagindo com todos os reinos da Terra. Com todos nós, com todos o reino animal, vegetal, mineral, né? Todos os reinos da Terra, porque a Terra é um ser vivo que está em ascensão. Nós estamos juntos fazendo esse processo. Mariba, seja bem-vinda. Então, gente, esses códigos são recebidos por nós através do Sol Central e o nosso corpo recebe esses pacotes de informação. Todos nós recebemos, né? Mas aí está a questão. Andressa, seja bem-vinda. Esses códigos de luz, gente, eles são pacotes de informação, são guias de reconexão com a nossa essência, tá? E nosso corpo físico recebe. Me contem aí como é que vocês estão no corpo físico de vocês, porque esses códigos, eles trazem chamados, né? Eles trazem todo um caminho, é como se eles ativassem em nós necessidades de liberar emoções velhas. Então, por exemplo, essa última semana, né? Porque eu fico em conexão, né, gente? Acontecendo o meu processo simultaneamente com o meu servir aqui. Eu tô aqui me curando junto. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Então, nós recebemos, gente, códigos, né? E esses códigos ativam necessidades de liberar, por exemplo, essa semana, emoções negativas,
emoções antigas, às vezes até de outras vidas, gente. Então, às vezes, em contato com códigos desse, a gente começa a se sentir o quê? Pesado, densa, cansada, né? Como é que vocês estão sentindo aí? Essa semana foi, assim, muito de limpeza de emoções negativas. Bianca, Cris, Gláucia, bem-vindas, meninas. Tô aqui começando a introduzir essa live, gente, comentando aqui para vocês que estão entrando, porque começou todo mundo a entrar agora, a questão, gente, dos códigos de luz, tá? Aqui as egrégoras do Comando Ashtar são egrégoras que monitoram a entrada desses códigos, que são códigos vindos do Sol Central. São pacotes de informação, né, que interagem com e se acoplam, né, e são atualizados. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me falem, tá? Aí, ó, é tudo essas coisas que vêm, sabe? As grades cristalinas da Terra, tá? As grades cristalinas da Terra, elas são atualizadas pelos seres intraterrenos da Terra, são seres cristalinos, né? Eu trabalho com seres de telos, eles são responsáveis por atualizar. Comando Ashtar é responsável por monitorar, proteger, fiscalizar toda essa entrada de códigos, tá? Então, esses códigos, gente, como eu estava comentando, eles interagem com todos nós, independente de tu acreditar, de tu não acreditar, porque agora é o momento, em essência, gente, que a gente já sabia que ia passar, né? Do chamado a todos os humanos da Terra, todos os reinos. Os reinos, gente, animal, vegetal, nada resiste, tá? Todo mundo em movimento para fazer essa transição. Só que nós humanos, o que que acontece? Temos apegos, traumas, dores que precisam ser ressignificados. E o que que acontece? Esses códigos adentram e interagem com as nossas células o tempo todo. Então, essa onda de ascensão que entra agora, ela ativa em nós esses códigos, no corpo físico. Olha ali que a Andressa traz, respiração difícil, circulação densa. E o que que traz? Tá? Essa primeira onda, necessidade de soltar traumas, ressignificar, né, de soltar emoções, às vezes de milênios que a gente vem carregando, porque o que que acontece? Esses códigos estão nos guiando a nos reconectarmos com a nossa essência. Nessa onda aqui, os códigos de abundância ao nosso brilho pessoal, ao que a gente tem de melhor dentro da gente, aos nossos dons, aquilo que está encoberto e que a gente não vê. Por quê? Porque tem muitas camadas densas, nossas mesmas. E muitas vezes a gente traz um olhar muito negativo. Ai, meu Deus, essa transição tá difícil. Porque esse ano, né? E esse ano realmente tá extremamente intenso, gente. Como eu nunca tinha vivenciado. E sempre eu trago isso porque, gente, a gente tá assim, ó, o tempo todo subindo, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte como seres humanos e como almas que atender o nosso chamado da alma. Porque, gente, esses códigos, eles trazem o caminho. Essa é a parte que os humanos não gostam. Nós humanos, assim, né? O apego, que a gente vê de forma negativa, né? A gente fica pesado, a gente fica denso, às vezes porque a gente tá afogado, muitas vezes, nas próprias emoções. Então, a gente tem que liberar, gente, é liberar espaço. Mas, intuitivamente, faço o Ho'oponopono, e isso já está liberando, com certeza, Rô. Sim, com certeza, tá? Ó, Mariba, ansiedade, peso no corpo, irritação, dor de cabeça, ó. Muitas coisas aí vindo à tona. E o que que acontece, tá? E sem julgamento, tá, Mariba? Porque muitas vezes eu também tenho dor de cabeça, dores no corpo, apego. Sabe quando a coisa quer sair e a gente faz o quê? Segura, não vou deixar sair, né? Não vou deixar sair. Eu vou ficar com isso aqui dentro de mim. Então, se torna mais difícil. Só que a gente tomando consciência, a gente pode fazer diferente, né? E as novidades boas desses códigos, gente, né, que eu trago aqui nesse trabalho que vai começar amanhã, é que eles trazem também todo um caminho de sincronia. Porque eles são acoplados, né, eles são atualizados pelas grades da Terra, né? Quando a gente entra em contato com consciência, com esses códigos, onde a gente vai fazer todo esse caminho ali, iniciando amanhã de noite, indo até domingo que vem, né? Vocês vão poder interagir de forma consciente com esses códigos, porque esses códigos ativam em você, nas suas células, antenas que atraem o quê? Sincronias, insights, oportunidades, que vão te guiando, sabe? Então, assim, ó, quando a gente entra em contato com a Terra, que é um ser vivo, Gaia,
Gaia está nos apoiando, gente. Está nos apoiando a fazer esse processo através dessas grades. Então, imagina que maravilhoso é entrar em contato de maneira consciente com isso. E eu sou a rainha da sincronia, né? Quem conhece sabe. Gente do céu. As sincronias, o que são as sincronias, para quem não sabe? É o caminho, é aquilo que a gente observa o tempo todo, essa fonte que está em nós, nos guiando através das grades. Desses códigos que vão guiando ao que? A gente se reconectar com quem? Com a fonte. Entende? Então, tá tudo interagindo de forma simultânea, tá? Então, vocês entram como se num tubo de clareza, de luz, de forma consciente, porque isso acontece, gente. Só que quando a gente não tá consciente disso, a gente olha as coisas e, é bobagem, não confia, né? Quando a gente tá num trabalho desse, onde existem egrégoras de luz atuando, né, diretamente, através de energias, de tecnologias, e guiando um trabalho, porque eu sou a ponte para que as egrégoras possam trazer aquilo que vocês precisam. Vocês adentram literalmente nesse tubo de forma consciente, começam a ver, interagir com isso de forma consciente. Isso faz toda a diferença, né? E com o aparato, meu aparato, o aparato das egrégoras, porque surgem dúvidas, às vezes a gente não confia, né, gente? Mas quando a gente tá em grupo aqui, ó, o que acontece? A gente vai recebendo essa energia de maneira mais, né, intensa, para que você confie nesse processo que realmente acontece. Eu sei que tem muitas meninas aí que me mandam as sincronias, eu acho a coisa mais linda, né? As sincronias realmente são guias do nosso processo de reconexão. Então, realmente são reais, olha a redundância. Não é uma bobagem, não deixem de confiar nas coisas, sabe? Nos chamados. Então, a grade cristalina, através desses códigos, né, que atuam no nosso corpo, nas nossas células, em primeiro lugar, trazem um chamado, uma necessidade de liberarmos o velho para nos reconectarmos. E a gente não reconecta lá de fora. A gente começa a perceber aquilo que passava, né? Despercebido. Por quê? Porque tem muitas camadas de ilusão sobre o que a gente acredita da gente mesmo, né? Eu trouxe 5 lives essa semana falando sobre a cura da criança, a cura de relacionamento com a mãe, ancestralidade, todo esse campo, ele interage conosco de maneira invisível, mas está no nosso inconsciente. E às vezes, muitas vezes a gente tá achando que aquilo ali é a verdade da nossa essência, né? A maneira que nós nos vemos, às vezes pequenas, incapazes, temos medo atuando muito nos pensamentos. Então, quando a gente começa a fazer essas curas, gente, que eu tô passando por muito resumidamente, né? Nós já fizemos uma jornada de 5 dias aqui, falando bem profundamente sobre esses assuntos, né? Mas quando a gente começa a liberar esses campos, é como se a gente tirasse aqueles véus escuros e começasse a se afinar e aparecer, emergir a nossa própria luz, né? Aquilo que a gente tem de melhor. E como um exemplo, eu já trouxe essa semana através de um post, né? Eu trouxe um post para vocês ali contando um pouquinho da minha história, gente. Eu, Ana, jamais imaginei que eu tinha tantos dons intuitivos, porque eu não reconhecia. Eu simplesmente botei tudo lá pro fundinho do meu inconsciente, bem escondidinho assim, ó. E tipo assim, ó, fica aí porque, né, isso não é real. Porque eu aprendi assim. Por medo, minha mãe achou que aquilo era muito, sabe? Foi dizendo, não, minha filha, né? Não. Então, a gente vai escondendo. Mas sempre, gente, fica aceso, aquela coisinha assim. Então, a gente começa a reconhecer, meu Deus, então eu sempre tive isso, sabe? Começa a vir, eu sempre tive, só que eu não confiava nisso. E quando a gente começa a reconhecer, gente, os nossos dons, relembrar de sonhos, relembrar de coisas que a gente ama fazer, só que a gente também acobertou lá, porque a gente fica muito preso no automático do mundo, a gente vai se reconectando com o nosso lugar de força. E nesse lugar de força, gente, é que a prosperidade vem, a harmonia nos relacionamentos acontece. Se a gente tá fora do nosso lugar, toda a desarmonia ao redor acontece. Então, o nosso, assim, ó, o conceito mais profundo é
de abundância é estarmos no nosso lugar de força. É estarmos em nós, centrados nessa fonte de abundância que somos e manifestando isso na Terra. Para isso requer cura, porque a cura que traz o quê? A força para manifestar, né? Porque senão a gente fica, às vezes, parece eu vou, mas eu não consigo. Eu vou, mas eu não consigo, né? Parece ter uma âncora. Eu falei até na live da ancestralidade. Parece que tem uma âncora que puxa, né? E a gente não vai para frente. E a cura faz o quê? Remove isso, tá? Pesando no teu corpo, para que tu consiga, sabe? Se sentir mais leve e fazer o que tem que ser feito, dar o teu passinho. O processo de reconexão é um passinho de cada vez, né? É um passinho de cada vez, gente. Então, a gente tem que ter clareza sempre do nosso passinho e dar o nosso passinho. E muitas vezes esse passinho, ele vai, né? Na contramão do que o nosso ego deseja. E eu posso contar, assim, pra vocês que o meu passinho, nesse momento, assim, é muito meditação ativa. E eu contei, acho que na live de sexta. Bem criança birrenta com isso. Ai, que saco, sabe? É 1 hora de meditação. Mas toda vez que eu termino isso, gente, vocês não tem noção do estado de presença, sabe? Metabolizo os processos, eu fico, nossa, muito bem. Então, eu comecei, né, a acolher minha criança, senta aí, nós vamos fazer. E isso tem acontecido muitos milagres comigo, através de fazer uma prática, gente, é um passo. Que a gente vai tendo clareza do que tá aqui e quer se manifestar, entendem? Os processos curativos é para que tu tenha clareza do teu passo e força para fazer acontecer. E a gente vai é porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente tá muito acostumado, né, a olhar para fora. Manali, seja bem-vinda. A buscar o que a gente tem de melhor aonde? No reconhecimento. Através do reconhecimento do povo lá fora, né? Não, gente, a gente tem que reconhecer o que a gente tem de melhor e manifestar isso na Terra. E para isso requer coragem, requer força, requer o seu comprometimento, nosso comprometimento em dar o nosso passo e nos reconectarmos com o nosso corpo, onde estão as memórias, onde está e onde se manifesta através do nosso cardíaco, a nossa essência, estarmos dentro de nós. Senão o bandido vai lá, chega, faz toda a bagunça e o bandido é o inconsciente, né? E nós nem estamos vendo nada porque nós não estamos cuidando do nosso lar interno. Então, entenderam todo o caminho que eu tô trazendo aqui para vocês. É um caminho, né? Resumidamente, de todas as lives feitas essa semana, fechando com esses códigos. Os códigos, então, eles atuam nos guiando para esse processo de reconexão. São presentes, né? Do Sol Central, são presentes da espiritualidade. E são, sei lá, milhares e milhares de seres monitorando. Também não caiam, eles trazem muita essa informação. Parem de cair nessas informações de medo que a internet traz sobre a transição planetária, gente. Tem, sei lá, eu não sei dizer, mas eles dizem milhares e milhares e milhares de seres e egrégoras monitorando essas entradas de luz. Né? Esses altos e baixos que acontecem, esses problemas da natureza, tudo é depuração. Porque nesse momento coletivo é denso, gente. É muito denso, porque tá todo mundo recebendo esses códigos. Mesmo que a pessoa nem acredite em transição planetária, ela tá recebendo. E aquilo tá liberando camadas. De um jeito tá, às vezes, de umas maneiras bem negativas, né? Com violência. Porque as pessoas estão muito inconscientes. Muitas pessoas estão inconscientes ainda. Totalmente inconscientes, né? Do que tá acontecendo. E daí acontecem muitas coisas que parecem que são negativas, gente, mas é apenas a depuração acontecendo e tudo está sob controle de egrégoras de luz, sabe? Não tem nada fora do controle. Mesmo que pareça ruim o que acontece lá fora, tudo está dentro de um plano muito maior do que a gente pode imaginar. Nem eu sei, né? Porque a gente está muito limitado aqui mentalmente ainda, a gente está expandindo, a gente está recebendo muitas coisas, mas a gente nem tem como saber, né? Porque isso aqui não é da nossa alçada. A minha alçada, por exemplo, é trazer isso para vocês, essas informações. Então, saiam desse coletivo, sabe? Saiam de informações que tragam medo, porque tudo vai se ampliar muito quando vocês trazem isso para vocês, sabe? Fica muito no medo, né? Fica muito no negativo sobre a transição planetária. A nossa transformação tem muito poder, gente. Acreditem que um pensamento que tu consegue naquele momento,
não te apegar negativo, tu tá, naquele momento, enviando essa energia para as grades cristalinas da Terra, que é isso que acontece, tá? E essa grade tá interagindo com o planeta inteiro, né? São ramificações que vão liberando disparos e todo mundo recebe essa transformação. Todo mundo recebe, gente. Olha que coisa mais linda. Então, a transformação é de dentro para fora e é de cada um de nós, pro todo. Quando a gente consegue, né, por exemplo, como eu falei, liberar algo, tá influenciando em todo mundo nessa Terra. Tá acendendo uma luz que acende outra e outra e outra, e isso é invisível. Não é visível. Não é pro nosso ego. Nosso espírito sabe que isso tá acontecendo. Mas quando a gente diz sim, faz a nossa parte. Então não achem que vocês não estão fazendo nada. Não queiram salvar os outros. Façam a sua parte. Ali como a Rô falou, né? O meu é solitário, mas tu tá interagindo através do Ho'oponopono, dos teus processos, tá ajudando essa grade a se atualizar, porque a grade ela precisa de nós, gente, sabe? E quando ela vem esses pacotes de informação, tá? A gente consegue fazer os processos, a gente vai lá, faz um processo, né? Recebe aquele pacote, libera coisas negativas, significa algum trauma, tu vai sentir um chamado, e eu vou guiar vocês durante todo esse processo que inicia amanhã. Tu vai sentir um chamado, né? Por exemplo, os 3 primeiros dias de trabalho nós vamos liberar emoções, gente. Nós vamos fazer uma limpeza emocional profunda aí de coisas para liberar espaço, para entrar o bom, né? Não tem como o bom entrar se a gente tá atravancado de coisa lá dentro. Então, os 3 primeiros dias vai ser liberação de emoções, né? E depois ele vai guiando todo esse processo, esses pacotes, né? A gente vai interagindo. Então, as grades precisam da gente para se atualizar, sabe? Ela vem, recebe, nós recebemos, nos atualizamos e atualizamos a grade. É um processo assim, ó, sabe? Cada humano que vai fazendo esse processo vai reatualizando e o que as grades fazem? Elas vão aumentando a frequência da Terra. Olha só que grandioso isso. O Sol Central traz esses pacotes, né? E estamos sob uma forte onda de ascensão, que é a primeira onda que eles falam, né? Porque vamos ter algumas ondas esse ano, tá, gente? É uma primeira onda e ele vem trazendo essa atualização de códigos de abundância, tá? E a abundância é não só a nossa abundância interna, gente, mas é assim, ó, é uma grade que nos proporciona a resolução das nossas questões, porque a abundância é uma energia que nos mostra dentro de nós, quando a gente está conectado com essa abundância dentro de nós, tá? A gente consegue perceber os nossos desafios como impulsionadores. Não é maravilhoso isso, gente? Claro que a gente vai lá, chega um desafio, chega uma situação inesperada, a gente vai tomar consciência da criança birrenta que se atira no chão, que nega primeiro, né? Isso é normal, né, gente? Quem nunca? Nosso ego faz isso, nós somos condicionados a isso e tá tudo certo. Só que a gente tem um outro caminho, né? Tá, agora vamos resolver. A gente dá uma chorada, dá uma brigada, né? Com o universo, com Deus, com todo mundo. Vamos resolver agora. Vamos me reconectar com a abundância, né? Me mostra a oportunidade aqui. É a coisa mais linda, gente. Tem um propósito para tudo que tá acontecendo na nossa vida. Nada é por acaso, nada é castigo, tem que sair desse lugar da vítima, né? Nada, nada, nada. Situações, pessoas, tudo que está na nossa vida hoje é uma oportunidade de nos reconectarmos com essa fonte de abundância que nós somos. Com essa fonte de amor, essa fonte de prosperidade, de alegria. Só que essa fonte, gente, ela não nega isso. Essa fonte, ela quer que você aprenda através disso. É que nem numa escola. Nós somos crianças espirituais aqui nesse planeta, que está saindo de uma 3ª dimensão, né, indo para uma 5ª dimensão, e nós também. A 3ª dimensão está em nós, a 4ª dimensão está em nós, e nós vamos para a 5ª dimensão que está em nós, não está lá fora. A 5ª dimensão requer crescimento espiritual para chegar, para se reconectar. A gente vai fazendo esse processo de forma gradual. Então, a gente precisa do quê? De cura. A nossa criança aprender através das nossas sombras, nosso mundo emocional é a nossa criança. A nos acolhermos, a nos amarmos, o que a gente tem para aprender com esse mundo interno. Ele é o nosso guia da ascensão, gente, sabe? Ele é o nosso guia.
Sem esse mundo interno aqui, a gente não, sem acolher a sombra, sem fazer nosso trabalho interno, nada feito. Ninguém vem nos salvar. Mas quando a gente resolve se resgatar, como eu já falei, né? Jesus, milhares de seres estão conosco, nos assim, ó, pegando na nossa mão. Vamos lá, tô te guiando, tô te ajudando. Cleia, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? E aí, todo esse processo, a gente vai crescendo espiritualmente, nos reconectando à nossa fonte, à nossa quarta dimensão, à nossa quinta dimensão, que tá tudo aqui, né? Por isso requer crescimento, amadurecimento, principalmente do nosso emocional. Quem é nosso emocional? Criança interior. Fazer as pazes com o nosso passado, né? Olhar para o pai e para a mãe, agradecer. Ah, eu sou muito brava com a minha mãe, porque ela não isso, naquilo. Vamos resolver isso aí, gente. Não cresce. Quem não faz as pazes aí com os pais, fica lá na infância, lá no Peter Pan, que eu digo, né? Honrar essa ancestralidade, soltar dores que são deles, ficar só com o que é nosso e fazer aquilo que a nossa alma deseja. E a gente vai fazendo isso aqui, ó, tchuf, 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 vai se desfazendo de bagagens, de dores e ficando cada vez mais leves. E o nosso corpo, através desses códigos, vai atualizando o nosso DNA espiritual, o nosso DNA cristalino, que atualiza amor incondicional, leveza, abundância. Ó, Narli, fazendo total sentido, estou amando tudo que estou recebendo, sou muito grata. Coisa boa, Narli. Narli já tá lá no trabalho. Mônica, seja bem-vinda. E é todo esse processo que vai acontecendo, gente, tá? É um processo de passo a passo. Então, quem sente o chamado de interagir de forma consciente com essas grades cristalinas, de receber todo esse processo através de uma jornada que iniciamos amanhã à noite, que é a jornada Reacessando a Tua Fonte de Abundância, onde vamos fazer todo esse caminho, né, de cura, de reconexão com o que a gente tem de melhor, porque esses códigos nos trazem o caminho, né, de reconexão com esses potenciais que já estão ali, ó, querendo se mostrar, e a gente às vezes não tá deixando, gente. Não tá deixando porque tá lá achando que tá com medo, tá com vergonha, tá segurando dor, né? E eu gostei muito de uma coisa que a Salênia falou, né? Eu fiz os 44 dias de bênção, ela disse que a gente não tem medo de soltar, o maior medo do ser humano é do desconhecido, daquilo que ele não conhece, e isso fala muito sobre o nosso subconsciente, gente. O inconsciente, ele odeia mudar. Tá? Então, a gente tem mais esse obstáculo, só para contar. O inconsciente não gosta de mudar, não gosta de sair da zona de conforto. Gosta de ficar sempre naquele lugar que tá ruim, mas é conhecido, sabe? Sabe aquela coisa assim, eu me acostumo com o ruim? Eu me acostumei com esse tipo de condicionamento, eu me acostumei com esse comportamento, eu me acostumei com esse pensamento. Eu me acostumei a ser assim. Só que a gente tem que se desacostumar, gente, se a gente quer crescer. Se a gente realmente quer fazer essa transição dentro da gente também, né? Esse é o chamado de Gaia, isso não tem volta. E não é para trazer medo, mas não tem volta. Foi uma escolha de nós humanos fazer esse processo junto com Gaia, né? De nós humanos E é uma coisa que a gente espera há muitos séculos, né? Muitos séculos como alma. Eu não sei se vocês conseguem sentir a vibração da alma de vocês ao eu dizer isso. A nossa alma espera por isso há muito tempo. Encarna, reencarna, sempre naquela expectativa de estar aqui, nesse momento. E para nossa alma isso é muito grandioso. É muito grandioso estar aqui. É como tirar uma loteria, porque tem bilhões de seres que gostariam de estar aqui e não puderam estar aqui. E nós estamos aqui fazendo esse processo. Não tem coisa mais linda e mais importante na nossa vida do que fazer esse processo, gente. De manifestarmos a nossa essência, a nossa luz, o nosso brilho pessoal, o nosso jeito de fazer as coisas. Isso é ser abundante. Reconhecer, fazer, se permitir, se abrir o coração, sabe? É tão bom, gente. A vida começa a ter um sentido que não tinha quando a gente estava no ego, né? Quer dizer, a gente tá no ego, não é que muito estava, né? Vamos botar assim que estamos 100% iluminados, que falta muito tempo.
mas ela começa a ter um valor, um propósito, um sentido que não tinha antes, sabe? Eu vejo isso de maneira muito nítida, minha vida parecia sem sentido total, assim, eu me sentia totalmente desconectada e sem propósito nessa vida. Saint-Germain sempre diz, depois que você desperta não tem mais volta. Exatamente, né? Um processo contínuo, não tem uma linha de chegada, gente, saiam desse lugar, sabe? Não tem, é contínuo, é constante. Todos nós estamos de maneira contínua e constante, né, fazendo esse processo. Mesmo que uns sejam mais demorados, tá tudo bem, cada um tem o seu ritmo de fazer esse processo, mas todos temos, é um processo que a gente só vai, sabe? Maravilhoso. Se vocês tiverem dúvidas, gente, perguntem. Agora é o momento, essa live vai ficar salva até amanhã, tá? De tarde, eu vou deixar ela salva. No momento que eu encerrar as inscrições para o trabalho, eu vou tirá-la do ar. Então, se vocês desejam reassistir quem entrou depois, compartilhar com outras pessoas que vocês sentem que gostam de saber sobre essas notícias galácticas, né? Mandem. Porque é importante, né? Tá tudo bem, tem gente que não acredita, não sabe, tá tudo bem, gente, sabe? Só que a gente que tá mais fazendo esse processo, que tá mais, sabe, nessa confiança do chamado da nossa alma, sabe? Confiem no chamado da alma de vocês. Confiem nas informações. E são informações que as egrégoras que estão trazendo aqui para vocês. Então, quem deseja participar, gente, o processo começa amanhã, às 8h08 da noite. Eu vou estar ao vivo com vocês, num grupo fechado, no YouTube. Vai ser só para inscritos, tá? Os outros 5 dias vai ser de envio. Vocês estarão recebendo durante o sono. Não vão precisar parar atividades para tornar mais dinâmico o processo, tá? Mas, gente, vocês precisam ter comprometimento em ir lá fazer uma meditação que eu vou deixar para vocês, para abrir o campo de vocês para receber o tratamento, tá? E escutar as mensagens, porque daí nós vamos estar trazendo o que aqui, ó, junto das egrégoras? A interação com esses códigos através de mensagens diárias da energia do dia, tá? A energia do dia em ressonância com a entrada desses códigos ali no nosso processo, tá? Na Terra. Feedback da energia do dia, o feedback do que foi trabalhado em vocês. Sem, assim, ó, o meu trabalho não traz, gente. Ai, porque tu matou, porque isso, porque aquilo lá atrás. Não interessa o que a gente fez lá atrás. Não interessa mais. Nossa questão é ressignificar e viver o agora daqui pra frente. Então, são informações sobre o que foi feito que trará expansão para vocês, tá? Saber do passado, isso fica a dica para todas. Saber do que tu fez lá atrás, a gente vai te deixar mais preso ainda pensando sobre e atrasando o teu processo. Pensando sobre, sabe, o que tu fez, meu Deus, porque aqui ninguém é alecrim, todo mundo já matou, todo mundo já morreu, alguém já nos matou. Já aconteceu de tudo, gente. A gente não é alecrim dourado, só que a gente tem que soltar essas bagagens, só que não importa mais, sabe? É daqui pra frente. É agradecer, é liberar, ressignificar. Então, informações que trazem expansão para vocês. Quem conhece meu trabalho sabe que eu amo o autocuidado, né? Então, eu trago todo esse processo de autocuidado. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam a informar o corpo de vocês que é seguro estar recebendo códigos, que é seguro, né? Estar passando, que é seguro soltar. Ensinar o corpo a soltar com mais leveza. Para isso que serve o autocuidado, né? Para que o corpo não tenha tantos efeitos colaterais que não são das terapias, das energias. São da nossa própria resistência. Dói a cabeça, dói o corpo, isso é nós segurando o negócio. Não é a terapia. É a gente querendo, né, puxar o freio de mão e aí começa a doer tudo. Mas aí a gente começa a ensinar o corpo através do autocuidado. Então, eu trago isso para vocês com água energizada, algum processo que possa vir ali, um banho de ervas, um banho de sal grosso. Eu deixo lá a indicação para vocês, tá? Cartinhas com leitura intuitiva. Então, vocês vão entrar nesse tubo de luz com consciência da interação desses códigos, né? Do caminho que estaremos fazendo para soltar essas camadas,
com todo o meu acolhimento, né, desses 7 dias, gente, de vocês poderem estar perguntando para mim no privado, porque o grupo vai ser só para eu falar ali, senão vai virar muita coisa, né? Tem dúvidas, tem questões que não tá conseguindo, né, perceber, entre em contato comigo no privado, vocês vão ter todo esse aparato nesses 7 dias, tá? Maria, seja bem-vinda. Então, quem deseja participar, meus amores, as inscrições ficam abertas até amanhã às 15 horas, tá? O valor para participar é de R$ 97,00. Vocês podem pagar no Pix, no crédito ou crédito parcelado, tá? Essas últimas 2 opções tem aquele jurinho do banco. E sintam o chamado no coração de vocês para estarem aqui. Sintam esse chamado, é da alma de vocês, tá? Quando a alma diz sim, não deixem a mente encobrir. Que a mente traz não, porque não, né? Porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá. Mas se é uma coisa que chamou vocês, venham participar, porque daí vai ter coisas aqui boas para vocês, tá bom? Se reconectarem com a luz de vocês, com esse brilho maravilhoso que cada um de nós tem, e manifestar isso, gente. Manifestar nosso lugar de força, tá? Querem perguntar alguma coisa, gente? Então, as egrégoras do Comando Ashtar são uma das egrégoras que estarão conosco, egrégoras de seres intraterrenos, cristalinos, que estarão atuando no corpo físico, atualizando o DNA espiritual de vocês, nossos, né? Que a gente está em constante atualização. E vão fazer essas liberações, vão gerar espaço dentro da gente, para o nosso melhor se manifestar, para a nossa luz, para essa fonte se manifestar cada vez mais, tá? Não querem perguntar, então? Então, vamos lá, gente. Eu vou deixar essa live salva até amanhã às 15 horas. Compartilhem com todos, tá? Compartilhem com todos que você sente que possa ajudar. Gratidão por todas vocês que estiveram por aqui. Essas são as informações que eu trago para vocês. Quem não viu, tá? É 2 encontros, tá, Rô? É amanhã à noite e um no domingo à noite, tá? O resto é tudo por envio à distância. Tu já conhece meus trabalhos, tu já participou de outros, né? É envio à distância, os feedbacks. Aqui só vai ter essa questão mais da interação com os códigos também, que vai ser bem especial. Então, amanhã e domingo. Quem não, assim, ó, o importante é participar amanhã e domingo. É importantíssimo participar. Mas se a pessoa quer participar do processo, não tem como participar amanhã ou domingo. Vai ficar gravado pro pessoal ali. Até reassistir depois, tá? Mas só pro pessoal do grupo, tá bom? Então, sintam um chamado nos corações e se sentirem de vir, entrem em contato no privado comigo, tá bom? Beijo no coração, gente. E um excelente domingo para todas.